agradecer a Deus por nos conceder a oportunidade de mais um dia estar na sua presença, neste dia de domingo, o primeiro dia da semana. Glorificamos a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e pela oportunidade que temos de cultuar, de adorar a Deus. Ainda estamos cultuando a Deus da forma como nos é proporcionada neste momento de pandemia, mas não deixaremos de adorar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, tanto esses poucos que aqui estão conosco no templo, como você que está aí na sua casa, com a sua família, que reservou esse tempo para adorar a Deus. Quero pedir que a bênção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada um dos seus. Convido você para nós fazermos uma oração e assim iniciarmos o nosso culto. Reserve esse tempo, deixe os seus afazeres, deixe as coisas do dia a dia e reserve esse tempo para que você possa cultuar ao nome do Senhor, entregando a Ele o louvor, a adoração e recebendo uma porção da palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus, querido Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por chegarmos à Tua casa e por estarmos, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque temos a Tua presença e temos a alegria do Teu Espírito Santo, Pai. Agora nós nos reunimos como igreja, Senhor, não fisicamente porque ainda não podemos, mas estamos, Senhor, reunidos em uma só fé, em um só amor, ó Senhor, em um só Espírito, com o propósito de Te adorar, de bendizer o Teu nome e de Te exaltar. Senhor, nesta noite, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, nesta noite, fala conosco através da Tua palavra. Alegra, Senhor, a cada coração, ó Pai. Senhor, que a Tua presença, ela, Senhor, seja, Senhor, o significado pleno da nossa alegria. Pai eterno, Pai bendito, nós assim oramos, Senhor, e damos início ao nosso culto, pedindo que a Tua bênção esteja sobre cada um dos Teus filhos, em o nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos, irmãos, iniciando o momento do nosso culto, o momento de louvor. Nós estamos adorando a Deus. E eu convido os irmãos para nós louvarmos ao Senhor com o hino 459 da nossa harpa cristã. Convido os irmãos para que, com muita alegria, nós adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hino de número 459. Firme nas promessas. Nós estamos firmes nas promessas do nosso Deus. Logo tudo isso vai passar. E a vitória é nossa em nome de Jesus. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que a montanha são. Quando soltou, mereces festa, confia não dá nada. De Deus muito firme são as promessas, olha no mundo. Não falharão.
nome do Senhor, o nosso Deus. Nós continuamos, irmãos, firmes nas promessas do nosso Senhor. Ainda que os planos dos homens venham falhar, mas as promessas de Deus, elas não falham. E nós glorificamos ao Senhor, nosso Deus, por isso. Nós queremos convidar os irmãos para nós fazermos a leitura de um texto bíblico. O texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. E logo após essa leitura, nós vamos interceder a Deus em favor de todos os nossos irmãos, em favor da igreja, em favor do nosso país, em favor do mundo que nós estamos vivendo, em favor das nossas autoridades. Nós vamos interceder a Deus para que Ele venha continuar agindo em nosso meio. Quero aqui externar o meu pedido de oração em favor de toda a família do nosso irmão, diácono irmão Luiz, que está passando por uma dificuldade familiar pela perda de um ente querido. Nós vamos pedir que Deus esteja consolando, confortando a todos os familiares. Deus é poderoso para assim fazer. Também vamos apresentar outros irmãos. Nós temos alguns outros irmãos que estão passando pela dificuldade do Covid. Nós temos o pastor Enéas, nós temos o filho do pastor Lindinal e outros irmãos que nós sabemos que está passando por essa provação, e nós vamos continuar apresentando a Deus, para que eles venham ser alcançados pelas bênçãos do Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ler então, irmãos, a palavra de Deus, capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 23, e nós vamos ler até o versículo de número 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, até o versículo 32. Acompanhe aí na sua casa a leitura da palavra de Deus, e nós aqui também estaremos acompanhando, fazendo a leitura. Os irmãos que estão presentes estarão acompanhando conosco. Diz assim o texto sagrado: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam aos homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E
ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Versículo de número 32 nos diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar nós neste momento. Você que sai na sua casa, se você tem um pedido de oração, se você tem uma necessidade específica, apresente ao Senhor neste momento. Externe o desejo do teu coração, que por certo Deus está presente em nosso meio e nos responderá. Oremos então. Bondoso Deus, Senhor, nós acabamos de fazer uso da tua palavra, Senhor, e a tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira, e ela nos anima, Senhor, a confiar em ti, a andar na tua presença, Pai. Ó Deus querido, e agora nós entramos na tua presença, Senhor, para, Senhor, colocar diante de ti os nossos anseios, colocar diante de ti, Senhor, as nossas necessidades, clamar a ti, Senhor, o teu favor em nós, para conosco, Pai. Nós pedimos, Senhor, neste momento, que tu venha alcançar a tua igreja, Senhor, com a tua presença, com a alegria do teu Espírito Santo. Deus bendito, Deus querido, nós sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, o teu poder, ó Senhor, ele é ilimitado. Senhor, basta uma palavra, Senhor, proferida pela tua boca, para que situações adversas venham ser modificadas e transformadas. Por isso, meu Senhor, nós nesta noite clamamos a ti, rogamos a tua bênção, pedimos a tua bênção, Senhor, em favor de cada um dos teus filhos. Senhor, nós pedimos que a tua paz, que a tua alegria, Senhor, que o teu conforto venha, Senhor, até a família do nosso irmão Luiz. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, em favor de cada familiar. Senhor, nós queremos pedir que tu venha alcançar a cada um dos teus servos, ó Pai. Deus amado, Deus querido, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, ó Pai. Ah, Senhor, estenda as tuas mãos neste momento. Ó Senhor, conceda a bênção da cura, o milagre, Senhor, na vida dos seus filhos. Senhor, nós oramos em favor da tua igreja, nós oramos, ó Pai, em favor de cada um dos seus filhos, ó Pai, pois, Senhor, tu és o Deus que cuida de nós, tu és o Deus, Senhor, que tem, Senhor, agido em nosso favor. Deus bendito, Deus santo, nós também oramos em favor do nosso país. Senhor, nós pedimos que tu venha, Senhor, nos dar, Senhor, vitória, Senhor, sobre este momento que vivemos. Senhor, que este momento de pandemia venha ser, Senhor, abreviado, ó Pai, para a glória, louvor e honra do teu nome. Senhor, também nós pedimos, Senhor, que tu venha nos ajudar como país, Senhor, junto às nossas autoridades. Ó Deus querido, que haja sabedoria, Senhor, entre nossas autoridades, para reger, Senhor, o nosso país, ó Pai, com sabedoria. Deus querido, Deus santo, nós pedimos também, Senhor, em favor do mundo que também padece por causa desta pandemia. Senhor, alcança, Senhor, as nações. Ó Senhor, tu podes, Senhor, fazer, ó Pai, uma varredura nos 4 cantos do nosso planeta. Ó Senhor, e tirar de nós, Senhor, este mal. Eterno Deus, querido Pai, ó Senhor, venha, Senhor, nos ajudar, porque nós precisamos de ti, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, cientes de que tu és o Deus poderoso e que tu és o Deus presente. Pai eterno, nós oramos, Senhor, e te agradecemos pela nossa oração ouvida e respondida, e essa oração nós fazemos em o nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos neste momento louvar. Temos visto e nós sabemos que quando nós estamos debaixo do olhar do Senhor, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Vou louvar ao Senhor e gostaria que você aí na sua casa louvasse junto comigo, você que conhece, né? Até eu cheguei aqui, falei com os meninos e nós chegamos falando, nossa, mas é um pouquinho antigo.
mas é um hino que fala muito aos nossos corações. Eu tenho certeza que você vai poder louvar juntamente comigo. Eu estou contigo, ó meu filho. Nunca te direi sozinho. Sou teu e dos filhos sempre quero muito bem. Não esqueço também. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Ele está presente em nossas vidas. Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao momento da palavra. Momento da palavra de Deus, que vai fluir do coração de Deus para os nossos corações. A palavra de Deus, ela fortalece a nossa vida nos momentos mais difíceis. A palavra de Deus, ela nos traz alegria no momento em que o nosso coração está passando pelo momento da dor. A palavra de Deus, ela nos leva a caminhos de vitórias, caminhos que até então para nós são desconhecidos. E eu louvo a Deus, porque pela sua palavra é que nós podemos continuar avante. Eu tenho certeza que neste momento que nós estamos vivendo, já pairou pela sua cabeça, porque eu confesso que pela minha também já pairou, a razão de tudo isso que nós estamos vivendo, e às vezes passa pela nossa mente um período de incerteza,
um período de temor, e por que não dizer um período de medo. Mas eu quero dizer que ao mesmo tempo em que vem passa pela nossa vida, pelo nosso coração, esse sentimento, ao mesmo tempo a palavra de Deus também nos arremete a continuar confiando nele, a depositar a nossa confiança no Senhor, e isso tem nos fortalecido, irmãos. É a palavra de Deus que tem nos fortalecido, que tem nos dado condições de continuar trabalhando pelo reino de Deus, fazendo a vontade do Senhor. O texto que nós lemos nessa noite fala-nos de um momento em que Israel estava vivendo uma das guerras em que foram travadas junto aos filisteus. Historicamente, os filisteus podem ser considerados o maior dos inimigos de Israel no tempo da história do povo de Israel, até o surgimento de reis, ou poderíamos dizer de povos que venceriam os filisteus. Mas os filisteus, eles travavam batalhas com Israel, e algumas eles venciam, outras eles eram vencidos, e depois eles foram totalmente vencidos, porque Deus deu vitória ao povo de Israel. Nesta guerra em que nós lemos o texto, Israel a princípio parecia que iria ser vencido. A batalha, a guerra com os filisteus estava muito acirrada, e belicamente os filisteus eram mais poderosos. O poder de armas dos filisteus eram bem maiores, o poderio de guerreiros dos filisteus eram bem maiores, e Israel estava amedrontado. O povo de Israel se encontrava amedrontado. Mas diz o texto que os filhos de Jessé eram guerreiros desse exército, do exército de Israel. E num determinado momento da guerra, Jessé, preocupado com seus filhos, com a direção da guerra, e não tendo ele notícias a respeito da guerra, ele convida o seu filho menor, ou melhor, ele chama o seu filho menor e dá a ele uma incumbência. A incumbência que Jessé dá a Davi era a seguinte: Davi deveria ir até aonde estava o exército de Israel e tomar ciência a respeito de como estava a batalha. E para facilitar a chegada de notícias, Jessé usou de uma estratégia. Ele disse para Davi: olha, você vai levar alguns mantimentos para o chefe do exército, o capitão do exército, e você levando esses mantimentos, você terá livre acesso aos seus irmãos, e você vai ter ciência a respeito da batalha. E Davi assim o fez. Como filho obediente, ele assim o fez. Porém, irmãos, eu lendo esse texto, eu comecei a perceber que nós homens, traçamos caminhos e criamos estratégias que pairam pela nossa mente, que passam pela nossa mente com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. Jessé, ele queria somente notícias a respeito dos seus filhos, e mandou Davi tomar conhecimento dos fatos. Porém, no coração de Deus havia algo maior, havia algo melhor, que nem Jessé, nem Davi, nem o exército de Israel, nem tampouco os filisteus, e tampouco também Saul, o rei de Israel, conhecia. Porque existem caminhos, irmãos, que são traçados por Deus, que Deus nos faz conhecer no momento oportuno, no momento em que nós precisamos desses caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, estudando isso, me lembrei inclusive de quando o povo de Israel saiu do Egito.
Ele saiu do Egito e Deus leva aquele povo por um caminho que era desconhecido. Eles se deparam diante de um mar e não vê saída. Mas veja que Deus tinha um caminho preparado para o povo. Deus tinha uma saída para aquele povo. Só que Deus, Ele mostra o caminho no momento oportuno. E eu glorifico a Deus por isso. Porque, irmãos, muitas das vezes, se nós soubermos com antecedência as situações ou os caminhos que nós vamos ter que trilhar, talvez nós tenhamos medo, talvez nós venhamos ter o temor. Então Deus prepara o caminho para nós e nos mostra o caminho no tempo oportuno. Para o povo de Israel, na saída do Egito, o caminho estava em atravessar o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós glorificamos a Deus porque aquele caminho era um caminho de vitória. No texto que nós lemos, nós observamos que Davi, quando chega ali diante do exército de Israel, há um murmurinho, há uma conversa entre os soldados de Israel. Eles estão todos preocupados, eles estão diante de uma situação que eles não possuem respostas. A conversa era: um grande guerreiro filisteu se levantou contra nós. Um homem dotado de força, de poder, dotado de armas, ele se levantou contra nós e ele afronta o nosso exército. Ele se levanta contra o nosso exército de forma que nós estamos amedrontados. E nós sabemos, irmãos, que o medo cega. O medo cega. E aquele exército, ainda que sendo o exército de Israel, o exército de Deus, porque Deus é Deus de Israel, ele estava ali cego, amedrontado por causa daquela afronta. E nós vimos que também não havia respostas por meio do rei. O rei usou dos seus artifícios, o rei usou daquilo que ele tinha como oferecer. Então agora diz o texto bíblico que havia a seguinte notícia enviada pelo rei: olha, o homem que se encorajar, o homem que tiver coragem, o soldado israelita que tiver coragem de se levantar contra este filisteu, e se este homem vencer, a ele eu darei o direito de casar-se com a minha filha, a sua família eu darei isenção de impostos. E é interessante, meus amados, que não houve nenhum soldado que se manifestasse dizendo: eu vou. Não houve nenhum corajoso. Todos estavam amedrontados. E se nós olharmos somente para isso, nós iríamos dizer: olha, como pode um exército formado por homens sem coragem? Como pode um exército ser formado por homens que não têm condições de enfrentar o inimigo ou se colocar contra o inimigo? Que exército é este? Eu quero dizer para a igreja nesta noite: a situação adversa muitas das vezes demonstra que não há condições naturais. É o que estava acontecendo. Não havia aos olhos dos homens, aos olhos daqueles soldados, condições naturais de vencer aquele soldado, de vencer o gigante, de vencer o Golias. Ainda que havia uma proposta, alguém poderia se arriscar, poderia dizer: olha, eu vou enfrentar este homem. Mas o problema maior é que o homem tinha apontado, o gigante tinha apontado o exército de Israel, dizendo: olha, vocês me enviam um soldado para guerrear contra mim, e aquele que vencer a batalha subjugará a nação que for derrotada. Então o peso sobrecaía sobre as costas daquele que tomasse a decisão de lutar, de guerrear. Por isso eles estavam amedrontados. Mas Deus tem os seus caminhos, irmãos. Eu quero dizer nesta noite que mesmo que por algum momento nós venhamos ter medo
mesmo que por algum momento nós venhamos ter dificuldade de entender o querer e o propósito de Deus, eu quero te dizer nesta noite: tenha paz no teu coração. Receba a paz de Deus sobre a tua vida, porque Deus tem os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava pensando e continuo pensando a respeito disso. Como é que estava o coração do rei, que deveria tomar uma decisão? Cabia ao rei tomar a decisão de quem enviar, quem mandar, porque ele era responsável por aquela nação. Já que ninguém tinha se colocado como voluntário para a guerra, ele deveria escolher um dos seus melhores soldados. Ele deveria escolher um que estivesse melhor capacitado, mas dentro lá do seu palácio, na sua sala, no seu trono, onde quer que ele estivesse agora, pairava sobre ele também a dúvida: a quem eu vou enviar? Quem é o soldado? Quem vai ser o escolhido? Eu vou mandar o meu melhor soldado, mas será que ele terá coragem de ir? Eu quero te dizer nesta noite: olha, enquanto os homens pensam, enquanto alguém busca estratégia, Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor, porque nas mãos do Senhor nosso Deus está todo o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nos tempos atuais, meus amados irmãos, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que uma autoridade, ela quer fazer de um jeito, outra autoridade quer fazer de outro jeito, um busca uma estratégia, outro busca outra estratégia, e cada um quer demonstrar um tipo de solução. Mas eu quero te dizer nessa noite: a solução para a nossa vida virá do alto. Amém. A resposta para nós virá dos céus. Deus tem caminho preparado para a nossa vida, e esse caminho é um caminho que confunde os homens, mas traz vitória aos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eles estavam vivendo esta dificuldade, chega um moço, um menino. Em uma versão que eu estava lendo da Bíblia, chama ele de criança. Chama Davi de criança, uma criança de gentil aspecto. Esta era a versão que eu estava lendo. Chega ali uma criança, na versão King James, e agora ele ouve o que está acontecendo entre o exército de Israel, e ele começa a perguntar: como é que o rei falou? E falam para ele: olha, o rei falou isso. Se alguém se levantar para lutar contra esse gigante, se levantar para lutar contra esse incircunciso filisteu, o rei ao vencedor dará o direito de casar-se com a sua filha, e também dará isenção de impostos a toda a sua família. E novamente Davi pede para que o povo fale para ele o que é, como que é essa conversa. E por 3 vezes ele faz essa indagação. E eu tenho para mim, irmãos, que cada vez que ele ouvia esta palavra, no coração de Davi começava a surgir a vontade de se colocar diante do rei e se posicionar e se voluntariar para ser ele o homem a guerrear contra aquele gigante. Porém, irmãos, eu entendo que Deus estava preparando o coração de Davi para que ele pudesse entender que aquela unção que ele recebera de Samuel, aquela unção não era algo comum de homens para homens, mas era uma unção de Deus com propósito divino de transformar a história de Israel. E eu quero, irmãos, trazer isso para a nossa vida. Talvez você um dia, Deus tenha falado contigo: olha, eu vou fazer de você um grande homem, uma grande mulher, eu vou te usar, eu vou usar a tua boca para que vidas venham ser restauradas, eu vou usar-te através do louvor, através da palavra, através das ações sociais, através de caminhos
caminhos que eu vou abrir para você, eu vou te usar, você vai ser um canal de bênção. E talvez você não saiba de que maneira isso vai acontecer, mas Deus, irmãos, Ele prepara caminhos difíceis para mostrar através dele em nós o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto Davi, como o exército de Israel, como Saul, como Golias, não via em Davi possibilidade de vitória. Não via em Davi possibilidade de vitória. De vez em quando alguém olha para mim, olha para você, olha para a igreja e diz assim: Davi não tem vitória. Esse povo é um povo pacífico, é um povo que é facilmente manipulado. Mas eu quero te dizer nesta noite, quem diz isto não conhece o poder daquele que opera em nós, não conhece o poder daquele que opera na igreja. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Enquanto Davi vai ouvindo, ele vai lembrando das coisas que Deus fez na vida dele. Davi vai lembrando, irmãos, de que um dia ele precisou lutar contra um urso. Davi vai lembrando que um dia ele precisou lutar contra um leão. Davi vai lembrando que um dia ele estava cuidando das ovelhas do seu pai e chegou algum mensageiro lá dizendo: Davi, corre para a tua casa, porque tem uma notícia lá na tua casa, e essa notícia é para você, e diz que ninguém vai se assentar à mesa para comer se você não estiver presente. Davi, irmãos, talvez no caminho do pastoreio para a sua casa vinha pensando: mas o que é? Qual que é a notícia? O que está acontecendo no meu lar? Mas, irmãos, lá na casa de Jessé estava o profeta de Deus esperando chegar o homem escolhido, o homem segundo o coração de Deus, para dar continuidade aos projetos de Deus. E Davi estava lembrando destas coisas. Davi estava lembrando que ele tinha uma unção sobre a sua vida. Então ele se coloca diante dos homens e diante do rei e diz: eu irei, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Se tivesse que escolher um homem para guerrear contra Golias, eu tenho certeza que nenhum de nós escolheria Davi. Eu fiz até me permita, irmãos, fazer uma ilustração bem simples. E que nós, quando nos tempos de garoto, nos tempos de criança, e os meninos vão lembrar muito bem disso. Normalmente, quando vai se praticar algum esporte, se juntar para fazer uma equipe para praticar algum tipo de esporte, e se faz a escolha, os melhores são escolhidos primeiros. Aquele que é considerado o piorzinho, ele vai ser o último a ser escolhido. E de vez em quando eu brincava que eu jogava bola só porque eu era o dono da bola, porque senão eu não seria escolhido para jogar. Porque os piores são sempre os últimos a serem escolhidos. E agora, voltando para o texto, eu poderia dizer assim: se tivesse que escolher alguém para guerrear esta guerra, Saul escolheria como o último Davi. Depois que todos os soldados tivessem caído na batalha, talvez Saul dissesse assim: olha, não tem outro, vai você, Davi. Mas agora, diante das circunstâncias, Davi, o menor, o pequeno, o inexperiente, ele se coloca diante da situação adversa e diz: eu me candidato a ser este guerreiro. Aqueles que olhavam para aquele menino diziam: mas como pode? Uma criança, um menino. O Golias olhou para aquele lá e zombou daquele menino. Saul disse para ele: olha, você não pode lutar, você não tem característica de guerreiro,
você não tem características de soldado, você não tem características de vencedor. Aí Davi fala assim: olha, rei, eu tenho uma história que tu não conhece ainda. Eu vou contar minha história para você, irmão. Nessa noite Deus está dizendo para você lembrar das histórias que Ele realizou na tua vida. Deus está falando conosco: lembre-se daquilo que eu já fiz por teu intermédio, lembre-se das palavras que eu já cumpri na tua vida, lembre-se das vitórias que você já alcançou, porque você confiou no meu nome, você confiou na minha palavra, você confiou naquilo que eu disse a teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Não fiques preso à situação. O momento é adverso, é verdade, o momento é difícil, é verdade, o momento traz incerteza, é verdade, mas eu te convido nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, o nosso Salvador, a olhar aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Quantas vezes que você deitou na incerteza, na preocupação do novo dia, e Deus te deu um novo dia com vitórias. Deus realizou coisas grandes na sua vida. Você lê o Salmo e diz: realmente, eu posso dizer o que o povo de Israel dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. E nisto a tua fé aumentada, nisto a sua coragem, ela é aflorada, e Deus nos dará condições de vencer. Se o inimigo se levantar contra você, eu quero te dizer nesta noite: comece a contar aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Comece a contar das grandezas que Deus tem realizado na tua vida. Diga dos leões que você tem matado pelo poderio de Deus na tua vida. Fale a respeito dos ursos que morreram, porque Deus fortaleceu o teu braço para que você pudesse vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E isso te capacitará a vencer mais uma batalha em o nome de Jesus. Talvez você tenha sido enviado somente para ter notícias. Talvez alguém olhou para você e disse: olha, você só vai ser um menino de recado. Mas Deus nessa noite diz para nós: alguém olha para você como um menino de recado, mas eu vejo você um guerreiro. Eu vejo você um vitorioso em meio à guerra. Eu vejo que você tem condições de enfrentar a adversidade entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a história vocês muito bem conhecem. Saul, por não ter opção, optou por Davi. Ele não tinha opção, então já só apareceu você, não tem uma segunda pessoa, então vai você mesmo. Mas eu vou te ajudar, como quem dizendo: olha, eu não vou te deixar sozinho no meio dessa guerra, eu vou te ajudar. Então você veste as minhas armas. Em outras palavras, me vem ao coração: já que Saul tinha arma, já que Saul tinha armadura, já que Saul estava belicamente capacitado, por que ele não foi? Agora ele diz assim: eu vou te dar as minhas armas, eu vou te dar a minha armadura. Na mente talvez do rei passou o seguinte: se ele vencer, é muito improvável essa vitória, mas se ele vencer, eu posso capitalizar dentro do meu reino. Eu vou dizer que as minhas armaduras são muito bem feitas. Eu vou dizer que os meus armeiros produziram muito boas armas. Então Davi coloca aquela armadura, pega as armas do rei e vê que não é para ele, que ele não consegue se movimentar daquele jeito. Ele diz: rei, não é desse jeito. Eu não consigo com essa arma, eu vou usar uma arma diferente. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu vou utilizar de uma arma que não é conhecida entre os exércitos dos homens. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite para você, igreja, essa vitória que vem para nós, ela não virá com armas humanas, ela virá com o poder de Deus sobre a nossa vida. Ela virá com a estratégia de Deus sobre a nossa vida.
Ei, tenha calma. Acalme o teu coração, porque Deus está agindo. Deus está fazendo, Deus está realizando. Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. E Davi então vai. E a arma dele, alguém diz, eu já estou caminhando para a conclusão. Alguém diz que a arma de Davi eram 5 pedras, uma funda. As pedras tiradas do ribeiro. E nós sabemos pela história, a Bíblia registra, que o gigante caiu por causa de uma pedra que foi lançada sobre a sua fronte. E Davi tirou a espada do gigante e cortou-lhe a sua cabeça. Mas eu quero dizer nesta noite que a arma de Davi era o nome que ele carregava no seu coração. A arma de Davi não eram as pedras foram o meio, mas a arma de Davi era o nome. Glórias a Jesus. Davi foi zombado por aquele gigante, mas Davi diz assim: você vem a mim com espadas, você vem a mim com lanças, mas eu tenho uma arma mais poderosa do que a sua. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou em meu nome, eu não estou indo em nome do rei, eu não estou indo em nome do exército e não estou indo em nome da minha família, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, você pode buscar na história, você pode buscar em todos os anais da história, e você não terá conhecimento, porque não existe uma batalha perdida pelo Senhor dos Exércitos. Não existe uma batalha sequer que fora perdida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que vence e venceu todas as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós estamos em guerra, estamos em nome do Senhor dos Exércitos, tenha certeza, vamos vencer. Vamos vencer. Pode preparar a peça, pode preparar o cântico, pode preparar o louvor, porque nós somos vencedores, em nome do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo essa palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã, o Deus que você serve é o mesmo Deus que Davi serviu. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que Davi serviu, e nele está a nossa vitória. Receba essa palavra nesta noite para o teu coração. Vença cada dia, não deixe o inimigo te intimidar, mas intimide ele com o nome do teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a bênção do Senhor, o nosso Deus, continue presente sobre a sua vida, que haja alegria, que haja paz no teu coração, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero externar aqui a minha saudade de todos os irmãos. Nós já estamos aí há mais de mês que estamos distanciados fisicamente, mas eu glorifico a Deus porque nós mantemos a nossa comunhão em Cristo Jesus e vamos seguindo em frente, seguindo adiante, adorando a Deus, porque a nossa vitória está bem próxima. Amém? Lembrando os irmãos das nossas lives, já disse isso durante o culto, mas terça-feira nós estaremos novamente cultuando, culto de ensino. Na quinta-feira também estaremos em culto, adorando a Deus por tudo que Ele tem nos dado, tá certo? Nós vamos agradecer a Deus. Receba o nosso abraço, mesmo que virtualmente, mas sinta-se abraçado por nós nessa noite, a cada um de vocês, os nossos irmãos. Oremos então. Querido Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai,
por nesta noite cultuar e adorar o teu nome. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos anima. Senhor, é certo que muitas das vezes paira sobre o nosso coração, a nossa mente, Senhor, questionamentos. Mas, Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos, no exercício da fé, dizer, ó Pai, que nós estamos plenamente confiantes em Ti. Senhor, ainda que nós ainda não conhecemos o caminho, o meio pelo qual Tu vai agir, mas nós sabemos que Tu vai agir. Nós sabemos, Senhor, que a nossa vitória é certa. Por isso, meu Deus, eu Te agradeço nesta noite pela Tua igreja, pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E nós continuaremos Te adorando, continuaremos Te servindo, ó Pai. Senhor, ainda que temos que fazê-lo com dificuldades, com adversidades, mas nós não arredaremos o pé. Nós, Senhor, vamos avançar no nome de Jesus, porque certo nós somos, a certeza nós temos, ó Pai, que receberemos de Ti a nossa vitória. Nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos pela vida da igreja, Senhor, que pode Te servir aonde quer que ela esteja representada hoje. Pai eterno, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos nós, tanto os que estão presentes como os virtualmente, dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.